O extra da novela capítulo 251. Um novo começo. 2. África Central. Reino subterrâneo de Ordem. Um reino sombrio na África Central habitado por monstros. Aqui, o rei monstro Ordem estava recebendo o relatório de seu servo. É assim mesmo. Não tenho desculpa a oferecer, Alteza. Ao contrário de seu servo, o rei parecia calmo. Ele até parecia estar gostando dessa situação. Despachamos monstros para proteger Yuon e Aonga, mas eles não foram suficientes. Você não precisa se preocupar. Quem poderia saber que esse Lotus Negro interferiria em nosso trabalho? Só precisamos preparar guarda-costas melhores da próxima vez. O rei disse e gesticulou com a mão. Imediatamente, um coelho bípede emergiu da escuridão atrás do trono. O monstro tinha um corpo de um homem e a cabeça de um coelho. Gato, finalmente está na hora de você agir. O coelho chamado Gato assentiu sem dizer uma palavra. Ele foi a segunda obra-prima de Ordem, mais lento que Curukuru, mas não menos poderoso. Proteja nossos aliados e esmague Black Lotus. Os olhos de Gato brilharam vermelhos ao comando do rei. Seus olhos estavam sedentos por sangue e morte. Gato curvou-se uma vez e desapareceu. Ele era tão rápido quanto o vento. Peço desculpas novamente, Alteza. O servo monstro, que estava assistindo toda a cena por trás, curvou-se na frente de Ordem. Ordem olhou para o criado e deu seu próximo pedido. Precisamos deixar de lado as cenouras e passar para o palito. Lidere os monstros da África para o norte. Apresentarei a humanidade desobediente com sua primeira calamidade. Sim, Sua Majestade, você pode sair agora. O criado desapareceu sem nunca mostrar as costas. O rei monstro Ordem fechou lentamente os olhos. O desastre que seus servos trariam se desdobrou diante dele. Este foi apenas o começo da grande ambição de Ordem. Você deve permanecer resoluto, Sua Alteza. Esta era uma memória de um passado distante. Em um mundo onde as 4 estações desapareceram e só restava o inverno, o velho criado me incitou a tomar uma decisão em meio ao frio familiar. Olhei para ele do trono. Você deve punir o piolho e traiçoeiro Kind Spring. O velho criado aproveitou meu silêncio e continuou. Outros servos concordaram. Suas vozes ressoaram em união. Kind Spring é um homem mesquinho, sem senso de prioridade, que deixou de considerar a causa maior por sentimentos pessoais. Pensando agora, Kind Spring era um servo leal. Ele desejava permanecer honesto e moral mesmo quando o futuro do continente estava em jogo. Ele queria punir um nobre cavaleiro por saquear seu povo. Mas o cavaleiro era um mestre da espada, destinado a se tornar um ativo importante na guerra, enquanto Kind Spring não era. Highland só deseja a punição de Kind Spring. Ele é um cavaleiro que jurou fidelidade à família real. Por favor, abandone o traidor e abrace seu servo leal, Sua Alteza. Eu tinha 13 anos na época. Apesar da minha tenra idade, eu era rainha, não uma jovem princesa, e carregava a responsabilidade de governar meu reino e assumir o controle da guerra. Lembrei-me do rosto do meu primeiro servo. Sua promessa de lealdade eterna e minha aceitação de sua promessa colidiram em minha mente. Alteza, por favor, castigue o piolho e traiçoeiro Kind Spring. Naquela época, eu achava que não tinha outra escolha. Mas foi realmente assim? Eu realmente não tinha escolha a não ser abandonar meu servo mais leal? Não, isso não era verdade. Como rainha, eu não queria abandoná-lo. Eu não o considerava secretamente inútil, pois ele nunca conseguiu se tornar forte. Eu entendo. Eu privarei a Kind Spring de todos e quaisquer direitos a partir de hoje. Tranquilo imediatamente. Jin Sayuk, que não era mais a rainha de Plerion, acordou em sua cama. A respiração que ela estava segurando estourou. Jin Sayuk ofegou quando agarrou seu peito. Seu coração batia violentamente. Por um tempo, ela ficou em sua cama tentando recuperar o fôlego antes de finalmente levantar a parte superior do corpo. Outro sonho do passado. Seu celo sobre suas memórias enfraqueceu? Ou talvez ela estivesse muito abalada por aquele maldito Qin Jin. As memórias que ela havia enterrado sob sua consciência estavam vazando como areia. Caramba! Com outro suspiro, ela percebeu que seu corpo estava coberto de suor. Ela tirou o pijama incômodo e então injetou uma porção de seu poder mágico em sua cabeça. Só depois que ela terminou de apertar o selo de memória ela se arrastou para fora de sua cama. Era madrugada?
Jin Sayuki estava vestindo seu uniforme quando de repente se olhou no espelho. No espelho estava uma certa mulher que se parecia com a princesa. Mas, ao mesmo tempo, ela não se parecia em nada com ela. A estranha sensação de desarmonia tomou conta de Jin Sayuki. Isso é tudo por causa daquela merdinha, Kim Jin. Sua confusão facilmente se transformou em raiva. Jin Sayuki amaldiçoou em voz alta ao pensar em Kim Jin. Só de pensar nele a fazia querer vomitar. Ela novamente prometeu a si mesma acabar com a vida dele com suas próprias mãos. Jin Sayuki agarrou seu uniforme grosseiramente. Ela o colocou descuidadamente e saiu de sua mansão. A primeira coisa que viu foi um jardim lindo e aconchegante. Logo ela viu uma horda de cavaleiros se aproximando de longe. Nós o cumprimentamos humildemente, comandante Shin Sayuki. Os cavaleiros estavam todos vestidos com LV.7 Atalos Platinum Armor, fornecida a eles pelos cavaleiros reais. Eles estavam aqui para cumprimentar seu comandante. A guarda da princesa Ara, Rachel, também estava entre eles. Rachel viu Jin Sayuki e deu um pequeno sorriso. Bom dia. O que o cavaleiro da princesa está fazendo aqui? Jin Sayuki respondeu rispidamente. Ainda assim, Rachel não pareceu ofendida e disse em voz baixa. Fenrir virá ao castelo. O rosto de Jin Sayuki se transformou em uma carranca. Por Fenrir, ela deve significar Kim Jin. Mas o que isso tem a ver comigo? Ela ainda está pensando seriamente que eu sou fã dele. Você gostaria de vir junto? Você pode, se quiser. Ele não. Está bem. Jin Sayuki balançou a cabeça. Ela não tinha motivos para conhecê-lo, nem queria conhecê-lo. E definitivamente não foi porque ele ameaçou de nunca mais aparecer diante de seus olhos. É só que ela não queria vê-lo, definitivamente. Não há tempo. Vou sair para conquistar o 9º andar em breve. Ao ouvir isso, Rachel fez uma expressão arrependida. Então você gostaria que eu entregasse uma mensagem a ele em seu nome? Mensagem? Mesmo Jin Sayuki não pôde recusar esta oferta. Mensagem? Jin Sayuki olhou para Rachel. Pergunte a ele se ele já ouviu falar de Kindspring. Não, Prius. Prius. Sim. Mencionar Kindspring parecia óbvio demais. Em vez disso, ela escolheu apresentar o nome que qualquer pessoa que já foi abençoada com os verdes de Plerion conheceria. Prius, o nome de seu pai. Ah, espere. Não isso. Mas pensando bem, isso também não parecia uma escolha muito boa. Se ela usasse o nome de alguém que todos conheciam, ela não poderia identificar os suspeitos. Existe um nome reconhecido por apenas um punhado de pessoas? Jin Sayuki ponderou. De repente, seu corpo se encolheu violentamente. Conheci Kindspring quando era pequena e ele conhecia todos os meus segredos. Que significa? Porém, você diz? Sim. Jin Sayuki assentiu calmamente. Ah, então você estava aqui de repente, uma voz alegre os chamou. Jin Sayuki e Rachel se viraram para onde a voz veio. A duquesa do oeste, Tomera estava lá. Há muito tempo que não nos vemos, cavaleiro comandante. E Raquel? Sim, é muito bom ver você. Em contraste com Jin Sayuki que olhou para Tomer com descontentamento, Rachel deu seu habitual sorriso distante, mas benevolente. A princípio, Rachel ficou surpresa ao ver Tomer aqui também. A Luna do Cube apareceu inesperadamente e se apresentou como a duquesa do oeste. Mas a explicação de Tomer facilmente esclareceu a confusão de Rachel. E recentemente, os dois se tornaram muito próximos. Afinal, Tomer foi a primeira pessoa que disse a Rachel que Kim Jin gostava dela durante seus anos no cubo. Tomer examinou os cavaleiros rapidamente. Todo mundo sabe que vamos para o 9º andar amanhã? Sim, claro. Os cavaleiros responderam animados. Jin Sayuki não gostou que eles parecessem gostar mais de Tomer do que dela. Tomer olhou para Jin Sayuki e deu um grande sorriso. Bem, então, eu vou embora agora. Estou agendado para me encontrar com alguém. Com um sorriso, Rachel usou uma passagem de volta. Com a saída de Rachel, uma atmosfera competitiva preencheu o espaço entre Tomer e Jin Sayuki. Saí da Coreia e cheguei na Inglaterra. Eu não estava aqui de férias, claro, mas para conhecer Ivandel. Convite? Sim. Qualquer pessoa que não seja da realeza precisa de um convite para entrar. Mas quando tentei entrar no palácio de Buckingham, um cavalheiro me parou. A Inglaterra foi um dos poucos países deste mundo que reconheceu a profissão chamada de cavaleiro.
Os cavaleiros eram semelhantes aos heróis, mas diferentes, pois eram obrigados a usar espadas e jurar lealdade à família real, em vez da associação ou guilda. Eu não tenho nada disso. Com licença por um segundo. Lembrei que podia entrar no palácio sem nenhuma restrição no passado quando trabalhava como Fenrir. Bem, eu não tinha feito uma visita recentemente porque estava ocupado subindo a torre. Não foi muito surpreendente que eles se esqueceram de mim. Tirei 2 cartões de identificação do meu bolso. Uma confirmou a minha identidade como Fenrir do mercenário Jerônimo e o outro como conselheiro técnico da Essential Dynamics. Aqui está. O cavaleiro recebeu solenemente minhas cartas, consultor técnico da Essential Dynamics, a Junkin, mas no momento em que seus olhos pousaram no cartão, todo o peso foi levantado e seus olhos se arregalaram de maneira frívola. Ah, eu também entrei em contato com Rachel antes. Você pode perguntar a ela. Por meio de Spartan, mandei um bilhete para Evandel, que provavelmente o entregou a Rachel. Gulp, o cavaleiro engoliu sua saliva e me perguntou com cuidado. Por Rachel, você quer dizer? Você sabe, a princesa. O cavaleiro fez uma chamada imediatamente. Após a chamada, que durou cerca de 3 segundos no máximo, o cavaleiro fez uma reverência educada e se afastou. Senhor, peço desculpas por não reconhecê-lo. Não, está tudo bem. A propósito, sua pronúncia coreana é ótima. Há quanto tempo você fala coreano? Aprendo coreano em uma escola coreana desde os 3 anos. Ah, então eles têm algo assim. A Coreia tem escolas de inglês também. Dei algumas palmadinhas no ombro do cavaleiro e entrei no palácio de Buckingham. Presumi que o palácio estaria cheio de criados e empregadas, mas estava quase vazio para minha surpresa. Em vez disso, tadadada, ouvi o som de alguém correndo em minha direção. Com um grande sorriso no rosto, virei para o lado. O som era, claro, de Evandel. Peguei Evandel do chão. Com a criança leve como uma pena em meus braços, esfreguei minha bochecha contra dela. Eu senti sua falta. Desculpe, cheguei um pouco tarde. Caminhei até a sala de recepção com Evandel em meus braços. Surpreendentemente, a sala de recepção estava cheia de convidados. Não apenas a Ain e a Yang, mas também a Yeon e Seung-ga estavam aqui também. Aproximei-me deles, um pouco confuso. Ah, a Jin. Oi, olá. Seung-ga e a Ain me cumprimentaram, respectivamente. Eu balancei a cabeça e me sentei em uma cadeira vazia. Eu entendo porque o professor Ain está aqui, mas por que você está? Seung-ga se. Inclinei a cabeça interrogativamente e perguntei. Seung-ga coçou a nuca com um leve constrangimento. Ah, só porque eu não consegui dormir. Su está lutando contra o Rei Demônio no 30º andar. Ah, certo. Nos dias de hoje, as notícias de que Kim Su estava prestes a completar a Torre do Desejo estavam por toda parte. Sua jornada durou cerca de 3 anos, ou estritamente falando, 2 anos e meio. A mídia estava falando apenas sobre Kim Su no momento. Houve até uma aposta sobre se ele conseguiria ou não derrotar o Rei Demônio. A excitação atual sobre Kim Su era semelhante à da Copa do Mundo da terra de onde eu vim. Em outras palavras, Kim Su estava no centro das atenções globais agora. As cotações de nossas ações dispararam e os investimentos foram retomados graças a ele. Mas tudo o que posso fazer por ele é orar. Seung-ga disse com um sorriso amargo. Ajin, você cheira bem. Evandel de repente começou a me cheirar. Nesse momento, a porta se abriu e a mulher que eu não via há muito tempo apareceu. Rachel se aproximou de nós com um grande sorriso no rosto. Você veio? Eu fiz. Faz algum tempo. Levantei-me e dei as boas-vindas a Rachel. Ela sorriu feliz e me cumprimentou também. Esta foi a primeira vez que nos encontramos em muito tempo. Nós apreciamos a nossa hora do chá juntos na sala de recepção. O assunto principal da nossa conversa foi definitivamente Evandel. A Ain falou das conquistas de Evandel. Em termos de quantidade, Evandel já estava empatado com a Ain, e em termos de qualidade, Evandel estava muito próximo do nível 7 estrelas. Surpresos, cumprimentamos Evandel. Evandel se contorceu de alegria. Ah, certo. Ajin-se, você conhece o comandante cavaleiro Shin Jae-ok por acaso? Rachel perguntou, como se a pergunta de repente surgisse em sua mente. Shin Jae-ok. Eu a conheço. Por quê? O apelido de Jin Jae-ok. Eu realmente a tinha visto com meus próprios olhos também.
Ah, não é nada. Ela disse que é sua fã. Meu fã? Essa foi a coisa mais ridícula que eu já tinha ouvido. Enquanto eu estava sem palavras, Rachel continuou. Há algo que ela queria que eu perguntasse a você. O que é isso? Ela perguntou se você conhecia Poirot. Mas tudo começou a fazer sentido no momento em que ouvi essa pergunta. Eu balancei a cabeça, tentando suprimir minha risada. Jin saiu que estava tramando algo, com Rachel servindo como seu trampolim. Então, você sabe quem é Poirot? O... Comecei a pensar. Isso tinha que ser algum tipo de teste. Não sei. Acho que já ouvi esse nome em um filme. Ele era um membro da realeza encarcerado, se bem me lembro. Como escritor original, eu estava totalmente ciente da história de fundo de Jin Sayuk. Que tipo de príncipe, não, princesa ela era, o que ela fez para se tornar a rainha, e como exatamente ela encontrou seu fim. Porém foi um dos membros da família real que foi encarcerado por Jin Sayuk, o quinto príncipe, não, princesa. No entanto, porque Poirot estava carregando uma semente do diabo, apenas Banila acabou se tornando a razão pela qual Jin Sayuk caiu em desgraça. Embora, verdade seja dita, Plerion teria caído mesmo sem Poirot. Plerion estava destinado a cair desde o dia em que Jin Sayuk se tornou seu governante. Afinal, esse era o meu cenário oficial. Um reino governado por uma jovem rainha que era facilmente influenciada por seus vassalos. Seu fim obviamente nunca foi feito para ser bom. Rachel inclinou a cabeça e perguntou. Realeza encarcerada? Sim, você deveria dizer isso a ela. Mas isso não é realmente importante. Rapidamente mudei de assunto. Você não disse que queria instalar a barreira de ciência. Mudamos de assunto para a barreira de ciência. Esta foi a razão pela qual países estrangeiros recentemente enviaram enviados diplomáticos para a Coreia, um após o outro. Sim. Não só isso, mas também outros dispositivos de defesa. O rosto de Rachel estava sombrio. Parecia que a Inglaterra tinha apenas uma pequena perspectiva de garantir dispositivos defensivos. Estamos tentando o nosso melhor, mas nossas conexões não vão muito longe. A China e os EUA são muito agressivos. A ordem será China, EUA, Japão, Alemanha. Provavelmente ficaremos em quinto na melhor das hipóteses. É assim mesmo? Sim. Mas está tudo bem. Temos alguns interesses na Torre do Desejo que podemos usar para negociações. Rachel disse em uma voz mal-humorada. Não fiquei surpreso, pois os investimentos da corte real inglesa na Torre do Desejo eram muito mais valiosos do que uma mera barreira. Mas ela não podia simplesmente ignorar as queixas e a ansiedade de seu povo. O número de ataques de monstros havia disparado recentemente. Em outras palavras, ela tinha poucas escolhas. Não, provavelmente não há necessidade de você ir tão longe. Eu dei um sorriso confiante. Na realidade, a essência do estreito já possuía instalações suficientes para fabricar uma ampla quantidade de barreiras de essência. E o Leon estava simplesmente jogando duro para atrair mais lobistas. Não se preocupe. Mas a Inglaterra definitivamente precisava de uma barreira de essência. Doente. Eu, Qin Jin, estava prestes a exercer meu direito como a essência do conselheiro técnico do estreito, quando a porta da sala de recepção se abriu. Buck e vários homens de terno de repente invadiram a sala. Pai. Perdão. Pai. Eu, quero dizer, pai. Até o pai de Rachel estava lá. Em meio à nossa confusão, os homens de terno começaram a se apresentar educada e respeitosamente. O grupo era composto pelo ministro e vice-ministro dos negócios estrangeiros, membros da Câmara dos Lordes, etc. Suas apresentações foram todas dirigidas a mim, e logo percebi suas intenções. Como representantes desta nação, gostaríamos de dar as boas-vindas ao Sr. Ajun Kim, o conselheiro técnico da Essentiofit Strike. Temos um sincero favor a lhe pedir. Atualmente, os cidadãos da Inglaterra estão sofrendo com a maior onda de ataques de monstros da história. O número de monstros de baixo escalão aumentou dramaticamente nas áreas urbanas como esperado, eles estavam me pedindo para ajudá-los a garantir uma barreira de ciência para colocar ao redor da Inglaterra. Em uma nota lateral, a Junkin era meu apelido. Com licença, a Jinsi. O que está acontecendo? Conselheiro técnico da Essential Dynamics. Não apenas Rachel, mas também a Ain e Iron Selga estavam alheios à minha posição. O trio olhou para mim em transe, e eu deixei escapar um sorriso tímido. 4 horas depois, Seul, Coreia do Sul,
Mansão de Oironha. Os eventos da noite passada se desenrolaram na minha cabeça mais uma vez. Morto. O que você quer dizer? Shai-Naim, que gritava de miséria, e eu, que não conseguia responder a seus gritos desesperados. De morto, tão de repente. Ele não pode estar morto. Ele não pode estar morto. Não faz sentido. Ele é muito, muito forte. Mostrei-lhe o vídeo. Kim Ajin definitivamente estava nele. Seu corpo foi cortado ao meio por um ser que se movia a uma velocidade indetectável. Seus olhos perderam todos os sinais de vida e desbotaram em uma cor cinza acinzentada. Foi a morte sem dúvida. Isso não pode ser. Como isso pode ser Kim Ajin? Como? Foi quando Shai-Naim perdeu completamente. Ela arrancou os cabelos, chorou como uma criança, bateu no chão com os punhos e agonizou com a morte fútil dele. Por quê? Por quê? Diante de sua morte, Shai-Naim se arrependeu de tudo que já havia feito. Eu não deveria ter sido tão má com ele na última vez que nos encontramos. Isso não teria acontecido se eu fosse mais inteligente. Por favor, por favor, por favor. Ela lamentou miseravelmente. Assistindo Shai-Naim com dor. Ei, acorde. Eu disse, ei, acorde. Não, espere. Isso não está certo. Uma carranca se espalhou pelo rosto de Oion em meio ao pesadelo. A ponta de seu nariz e o espaço entre suas sobrancelhas tremeram levemente enquanto ela continuava vagando em seu pesadelo. Acordar. No entanto, Kim Ajin não pretendia deixá-la sofrer mais. Ele bateu levemente na testa de Oironha. E Oironha balançou a cabeça. Ainda outro pesadelo parecia tê-la tomado. Sem outra escolha, Kim Ajin infundiu seu poder mágico na cabeça de Oironha. Um gemido estranho saiu da boca de Oironha. O estigma ajudou a libertá-la de seu pesadelo, e ela finalmente abriu os olhos. Mas seu olhar ainda estava fixo no espaço vazio acima. Você finalmente acordou. Kim Ajin falou, sorrindo. E Oironha virou a cabeça para o lado e encarou o homem que falava com ela. Ela deixou escapar uma única exclamação em transe. Kim Ajin estava na frente dela. Kim Ajin, que já estava morto, foi iluminado pela luz do sol. Isso também deve ser um sonho, pensou ela. Não é típico de você adormecer durante o dia. Kim Ajin, que parecia muito real, murmurou. Ainda assim Oironha não disse uma palavra. De repente, seus olhos rolaram para trás e ela perdeu a consciência. Ela atualmente não tinha força mental para lidar com esse tipo de situação. O extra da novela capítulo 252. Um novo começo. 3. E Oironha perdeu a consciência no momento em que viu Kim Ajin. Kim Ajin, é claro, não tinha ideia do porquê, e ele infundiu o poder mágico dos Tigme e Oironha mais uma vez. E Oironha acordou, viu Kim Ajin e caiu inconsciente novamente. Kim Ajin então infundiu o poder mágico do estigma nela novamente. Depois de repetir isso cerca de 5 vezes, e Oironha finalmente acordou. Ela ainda tinha uma expressão atordoada, mas não desmaiou no momento em que viu Kim Ajin. Eu deveria poder falar com ela agora, pensou Kim Ajin. O que se passa contigo? No entanto, Oironha não falou. Ela permaneceu em silêncio e olhou para ele com olhos lacrimejantes. Olá. Depois de ficar imóvel por um tempo, Oironha finalmente entrou em ação. Ela correu para o abraço de Kim Ajin. Ei, o que você está fazendo? Seus braços apertaram Kim Ajin e seu rosto se enterrou em seu peito. Foi um abraço poderoso o suficiente para salvar o mundo. Me desculpe, me desculpe. Enquanto Kim Ajin ficou confuso, Oironha se desculpou. Ela ainda achava que estava sonhando, que Kim Ajin era apenas uma alucinação e que ela estava sendo assombrada pela culpa. Acalme-se, pelo que você está se desculpando. Oironha queria confessar tudo, mesmo que fosse apenas em seu sonho. Embora fosse tarde demais, embora ela não pudesse mais ser perdoada, ela queria contar tudo a Kim Ajin. Então foi isso que ela fez. O que ela havia escondido dele, o quanto isso a machucava e o quanto ela se arrependia, tudo. Desculpe, é tudo minha culpa. Oironha falou enquanto fungava. Então você pode sair agora. Vou me lembrar de você pelo resto da minha vida. Kim Ajin olhou para ela sem expressão. Ele ainda não conseguia entender essa situação cômica. Então, ele assistiu Oironha fazer papel de boba por 2, 3 minutos. Então,
Indivíduo, ele deu um tapa na bochecha dela levemente. Aí, que diabos? Ioionha cuspiu algumas palavras depois de levar um tapa. Considerando que ela estava perguntando por que ela foi atingida, parecia que ela não tinha enlouquecido completamente. O que você está fazendo? É? Eu disse o que você está fazendo. Foi então que Ioionha finalmente percebeu que algo estava errado. Ela permaneceu imóvel, como se tentasse calcular todas as soluções possíveis para um problema. Então Chape, ela deu um tapa forte no rosto. Ela colocou força suficiente em suas mãos para sacudir a sala, e suas sobrancelhas se contraíram com a dor. Au, isso dói. Vendo isso, Kim Ajin falou claramente. Não sei o que está acontecendo, mas não estou morto. Mas obrigado por me avisar. Esse foi o golpe final. O rosto de Ioionha ficou vermelho e brilhante. 2 horas depois. Sentei-me cara a cara com Ioionha. Seu rosto ainda estava quente de vergonha. Eu provavelmente poderia fritar um ovo no rosto dela. Gole, gole. Ioionha engoliu um copo de água e abriu a boca. Pensar que você tinha tal habilidade. Tecnicamente, eu morri. Isso dói muito. Ah, mas. Obrigado por estar vivo. Depois de dizer isso, Ioionha bateu a cabeça na mesa. Vapor branco subiu de sua cabeça. Eu não estava exagerando. Realmente era vapor, prova de que Ioionha estava usando uma habilidade. O que eu digo a Naeun? Ah, certo, o que aconteceu com Shai Naeun? Antes que eu percebesse, Shai Naeun descobriu a verdade. Eu estava preocupado com sua mente frágil. Ioionha disparou e me enviou um olhar brilhante. Naeun voltou para o Himalaia. Por quê? Para se vingar. Vingança. Sim, ela disse que se vingaria do monstro humanoide e faria seu avô pagar por seus pecados. Ela saiu antes que eu pudesse dizer não. Eu vejo. Eu caí no pensamento. A situação parecia bastante séria. Eu tenho que ir vê-la para mostrar que estou vivo? Vendo que eu estava pensando no que fazer, Ioionha perguntou. Parecia que ela tinha feito outro estranho mal-entendido. Você ainda gosta tanto de Naim? Olhei para Ioionha, perplexa com a pergunta repentina. Ela tinha um sorriso um tanto amargo no rosto. Eu não pensei que você fosse tão romântico. Mas não se preocupe, Naim é muito mais forte do que você pensa. Você pode parar de dizer coisas estranhas. Você está errado. Ioionha sorriu timidamente e assentiu. Ok. Além disso, quero me desculpar novamente, por manter isso em segredo. Ela estava falando sobre o fato de Eugene Wong estar por trás do incidente com Ego. Doeu um pouco por causa da minha sincronização com Shundong, mas eu não estava furiosa nem nada. Eu não posso dizer que não estou com raiva, mas... eu não poderia reagir de forma muito diferente de como Kim Shundong normalmente reagiria para um tópico tão delicado como este. Uma parte disso tinha a ver com minha consciência, mas o principal motivo era a sincronização. Esse número estranho aumentava levemente toda vez que eu fazia algo que não estava alinhado com o desejo de Kim Shundong. Mas era extremamente pequeno, então não me preocupei muito com isso. Eu vivi por causa do seu pai. Não é como se ele quisesse fazer o que fez, e mesmo que quisesse, isso não tem nada a ver com você. Não há culpa por associação na Coreia. Com isso, me levantei. Um novo smartwatch estava no meu pulso. E senti ao smartwatch Code Black. Era um relógio de luxo de 17 bilhões de won feito com titânio e diamante de sangue. Eu consegui o relógio que eu queria, então estou indo agora. Eu fiz um pouco de comida para você, então você pode comer depois. Enquanto Ioionha estava se acalmando e organizando seus pensamentos, fiz arroz e kimchi jjigae para ela. Como ela só tinha ingredientes de alta qualidade na geladeira, eu podia garantir o sabor. Espere. Mas quando eu estava prestes a sair, Ioionha me parou. E agora? Por que você está vestindo um terno? Ah, isso? Foi porque eu ia visitar o Palácio de Buckingham. Eu estava escolhendo minhas palavras, quando Ioionha se aproximou de mim. Sua gravata está solta. Ela ficou na minha frente e colocou as mãos na minha gravata. Ela o desamarrou, então o amarrou mais uma vez. Enquanto isso, fiquei parado. O cheiro de seu cabelo me fez sentir estranho. Enquanto a gravata formava um nó lentamente. Pega, algo pesado caiu no meu peito. Olhei para baixo. Ioionha tinha colocado sua testa no meu peito no meio de amarrar minha gravata. Logo,
Uma voz fria deixou sua boca. Fique. 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 Com esta única palavra, ela começou a me sacudir para frente e para trás. Fique, 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 fique. Minha cabeça balançou. Esta foi a primeira vez que eu estava sendo agarrado pelo colarinho. Claro que não durou muito tempo. Ioionha manteve as mãos no meu colarinho e deu uma cabeçada no meu peito. Manter contato. Você é nosso acionista majoritário. Sua voz soou visivelmente afetuosa. Eu corei. Sentindo-me envergonhada, cocei a nuca. Embora eu estivesse ocupado, era verdade que não a contatava por cerca de 3 meses. Não era estranho que ela pensasse que eu estava morto. Se eu tiver tempo. Desculpas. Ioionha soltou minha gola e terminou de fazer minha gravata. Lá. Ela bateu em meus ombros algumas vezes, então recuou. Ela olhou para a gravata que ela amarrou e sorriu com satisfação. Oh, certo. Então, de repente, ela gritou como se tivesse acabado de se lembrar de algo importante. Quando você voltar para a torre, não olhe para as mensagens que eu te enviei. Se você fizer isso, nosso relacionamento é ver notícias de emergência. Monstros africanos estão marchando para o norte. Monstros em outros continentes também estão invadindo o território humano. Os civis são aconselhados a ficar dentro de casa enquanto... Naquele momento, um aviso de desastre apareceu no meu novo smartwatch. Meu smartwatch não foi o único dispositivo que o recebeu. O smartwatch de Oion e os smartwatches das pessoas nas ruas do lado de fora da janela estavam todos apitando com avisos de desastre. Eu encarei Oion silenciosamente. Ela também estava olhando para mim. 21F, Reino das Cartas. Finalmente. Enquanto isso, Shinjongak estava olhando para um cartão que obteve no 21º andar. Igual. Tremoring Issue Fleet. Efeito aplicado. 7 estrelas. Bom efetivo aplica o efeito Issue Fleet a uma arma-alvo. Eco de luz Issue ataque. Ataques da arma afetada ressoarão como um eco. Atributo Infusion. Adiciona o atributo Limit a ataques básicos e ataques de eco. Igual uma carta de 7 estrelas que aplicava o atributo de luz a uma arma de sua escolha. Além disso, fez com que a arma realizasse um ataque adicional por meio de um eco. Foi realmente digno de quanto TP custou. Shinjongak sorriu enquanto segurava o cartão na mão. Ele pensou em todo o trabalho que fez para obter uma fonte de atributo de luz. Ele usou todo o seu TP para obter o atributo luz, não luminoso nem brilho, e até compensou o TP que lhe faltava com o financiamento de fora da torre. Tremoring Issue Fleet. Eu vi isso na enciclopédia de cartas. É super raro, certo? E Yeongan, que estava ao lado dele, tagarelava. Shinjongak olhou para ele antes de guardar o cartão. E Yeongan falou novamente, se você atacar, isso fará ecos de atributos de luz, certo? Cale-se. Você ainda tem uma arma para usá-la? Você precisará de pelo menos uma arma de nível 8 se quiser usá-la em todo o seu potencial. Sim, então cale a boca. Shinjongak observou seus arredores cuidadosamente. Felizmente, ele não viu ninguém que pudesse ser um ladrão. Como o Reino das Cartas estava cheio de batedores de carteira habilidosos, nem mesmo os especialistas baixaram a guarda a qualquer momento. Você vai voltar para o 26º andar? E Yeongan tinha muitas perguntas. O irritado Shinjongak olhou para ele, mas Yeongan afastou levemente seus olhares. Shinjongak não teve escolha a não ser suspirar e aceitar sua situação. Sim, eu vou voltar imediatamente. Ou como esperado do chefe da Desolate Moon. A posição das guildas na torre era como a da terra. Essence of T-Strike foi o número 1, enquanto Frost Sanctuary e Desolate Moon seguiram logo atrás. A única diferença estava na corte real inglesa e na graça sagrada do Criador. O primeiro teve influência na torre, enquanto o último foi carregado sozinho pelas conquistas de Kinsu. Mas mesmo que você suba, você não pode fazer nada, certo? O Rei Demônio está lutando contra Kinsu. Ele pode não vencê-lo. Então você vai desafiar o Rei Demônio a seguir? Isso mesmo, porque sou muito mais forte que Kinsu. Shinjongak assentiu com confiança. Como esperado da linhagem do Imperador. Nesse momento, uma voz prateada tocou os dois heróis. Feliz por ouvir alguém elogiando-o, Shinjongak virou a cabeça. Prazer em conhecê-lo, Jongak-se.
Faz algum tempo. Lá, Shinjongak viu Jin Seon, sorrindo mais brilhante do que nunca. Shinjongak ficou feliz em vê-la, mas assentiu sem revelar seus sentimentos. Sim, prazer em conhecê-lo também. Pat. Naquele momento, um flash de luz brilhou no céu distante. Os três heróis olharam para cima simultaneamente. Suzy deve estar lutando. Jin Seon murmurou. Você acha que ele pode ganhar? Yi Yeongan perguntou. Vai ser difícil. Shin Jong-gak respondeu. Jin Seon riu de seu ciúme fofo, mas Shin Jong-gak fez beicinho vendo Jin Seon rir. Pat. Outro flash de luz se espalhou no céu como uma teia de aranha. Deve ser intenso. Caramba, que espetáculo! Como suas ondulações de poder mágico podem chegar até aqui? A propósito, o que acontece se Kim-Soo vencer? Isso não vai acontecer, então não se preocupe. Não eram apenas Shin Jong-gak, Yi Yeongan e Jin Seon que estavam olhando para o céu. Todos no Card Kingdom eram iguais. 30F, o último andar da Torre do Desejo. Como Kim-Soo estava lutando contra o Rei Demônio. Se ele poderia derrotá-lo. Todos dentro e fora da torre estavam se perguntando a mesma coisa. Kim-Soo abriu os olhos lentamente. Uma pressão esmagadora e uma dor quente pressionavam seu corpo. Dominado pela dor, seu corpo não se moveu. A única coisa que podia fazer no momento era suportar a dor. Você perdeu de novo. Uma voz suave soou nas proximidades. Kim-Soo virou a cabeça nessa direção. A bruxa estava ali. Ao lado dela estava o equipamento que ele usava antes junto com Mr. Ten. O rei usou 50% de seu poder e venceu com 73% de sua energia restante. Você usou todo o seu poder e perdeu. A bruxa relatou os resultados como notificar um jogador sobre o resultado de um jogo. Seu equipamento foi consertado. Agora você tem duas opções. Você pode desistir ou tentar de novo. Novamente. Kim-Soo cuspiu uma única palavra. Mas no momento em que o fez, uma onda de dor varreu seu corpo. Kim-Soo tossiu um bocado de sangue e continuou. Estou tentando. De novo. Sua luta contra o Rei Demônio terminou em sua derrota completa. Ele o desafiou 3 vezes e perdeu as 3. O Rei Demônio era tão forte. Sua força era uma que Kim-Soo nunca imaginou ou experimentou em toda a sua vida. Mas isso fez a convicção de Kim-Soo brilhar ainda mais. Se ele não pudesse derrotar o Rei Demônio, então ele sabia que não poderia parar as calamidades que viriam no futuro e proteger seu novo lar. Sua determinação como cavaleiro ainda estava queimando dentro dele. A bruxa olhou para o cavaleiro em silêncio. Depois de olhar para ele por muito, muito tempo, ela baixou a cabeça e murmurou baixinho. Eu lhe darei 4 dias para se recuperar. Com isso, a bruxa foi embora. Kim-Soo não se desesperou, mesmo se contorcendo de dor. Ele não estava com medo da diferença entre ele e o Rei Demônio. Ele ainda tinha muitas chances. Ele se recusou a desistir. Cada músculo de seu corpo gritava de dor. No entanto, Kim-Soo engoliu seus gritos e levantou seu corpo. Recuperando seu corpo quebrado. Ele agora estava mais familiarizado com isso do que qualquer outra pessoa. Sua alma tinha mesmo experimentado a morte. Sua convicção era tão forte quanto uma espada e não cederia a mera dor. Hectares, hectares. Kim-Soo finalmente se forçou a se levantar e respirou pesadamente enquanto estava coberto de sangue e suor. Quando ele se virou sentindo um olhar estranho sobre ele. Kakun. Ele viu a bruxa olhando para ele. Seul, Coreia. Telhado de um prédio sem nome. Relatório de emergência. Monstros africanos estão marchando para o norte. Existem pelo menos 30 milhões deles, mas essa é a menor estimativa. Este não é um fenômeno natural. Ordem, o autoproclamado rei monstro, assumiu a responsabilidade pelo fenômeno, aumentando o choque do público. Oh! Jin Sayuki balançou a cabeça e desligou seu smartwatch. Ela havia retornado à Terra depois de passar muito tempo na torre, mas o mundo estava um caos total. Nada de interessante estava acontecendo, e as pessoas só falavam sobre monstros. Ordem. Ela se lembrou de Bill mencionando alguém com esse nome. Que um monstro na África tinha uma grande aspiração de conquistar toda a Terra. Mas Jin Sayuki não se importava com um mero monstro. Ela só estava preocupada com o que ouviu de Rachel hoje. A Jin se chamou porém de Realize encarcerada. Ele disse que era de um filme. Como se chama? Mascando uma folha como se estivesse fumando um cigarro,
Jin Sayuki refletiu sobre as palavras que Rachel disse a ela. Quem a Jin conhecia, porém, alguém que ele não deveria conhecer. Foi por isso que Jin Sayuki deixou a torre. Ela não podia ficar em Crevon. Isso a estava deixando louca. Jin Sayuki olhou para o céu distante e suspirou. Então, ela murmurou como se estivesse falando com o ar. Sair. Suas palavras eram extremamente vagas. Mas ela estava claramente falando com alguém, e esse alguém se revelou logo depois. Passos leves soaram. Ninguém sabia se ele vinha de cima ou de baixo. Jin Sayuki olhou naquela direção. Um coelho parecido com um humano estava ali. Você é um coelho ou um humano? A voz de Jin Sayuki alcançou o gato. Gato olhou para Jin Sayuki e retornou sua pergunta com outra pergunta. Jovem humano, posso sentir que você é forte. Você é Lotus Negra? PFT. Jin Sayuki zombou. Esses monstros idiotas não poderiam nem diferenciar os sexos. Tanto para ser humanoide. Você não sabe que Black Lotus é um homem? Ouvi dizer que ele é completamente negro. Meu cabelo é marinho, retardado. Parece mais escuro porque é noite. Ao ouvir isso, o coelho liberou poder mágico. Seu poder mágico comparou a imagem de Black Lotus com Jin Sayuki. Quando saiu o resultado, Gato assentiu com a cabeça. Então eu não tenho nenhum negócio com você. Meu alvo é a Lotus Negra. Com isso, Gato virou as costas. O coelho monstro não planejava lutar. Como um monstro criado exclusivamente para batalha, ele tinha um forte desejo de lutar, mas tinha um comando a seguir: proteção dos aliados de seu rei e a morte de Black Lotus. Oh! Jin Sayuki zombou enquanto olhava para Gato. Um vento forte soprou e o sorriso em seu rosto desapareceu. Oi, coelho. Ela parou o gato. Ela levantou o corpo, limpando as mãos. Gato virou-se silenciosamente. Ela olhou para Gato e deu um sorriso torto. O poder da magia negra estava queimando ao redor dela. Com a permissão de quem você está procurando por aquele bastardo? Ela falou de forma descontraída. No entanto, seu poder mágico não era nada além de relaxado. Mas Gato não tinha motivos para brigar. Ele queria fugir deste lugar. Completar a missão dada a ele por seu rei era seu primeiro e principal objetivo. Mas, para sua surpresa, ele não conseguiu escapar do telhado. Uma parede o impedia de fazê-lo. Gato deu um passo para trás, perguntando-se por quê. Ele estava atualmente preso na terceira muralha, algo que não era uma barreira nem um feitiço. Essa estranha habilidade fazia parte de um novo dom que Jin Sayuki despertou chamado manipulação da realidade. A irmã mais velha que está se sentindo uma merda hoje. Jin Sayuki riu inaudível e olhou para Gato. Gato percebeu instintivamente que não tinha escolha a não ser lutar. Isso significaria que sua ação não desonraria as ordens de seu rei. Então, por que não tentamos até que um dia nós morra? Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.